Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Redcast, o podcast de segurança da Red Belt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou presidente da Red Belt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, iremos moderar aqui os nossos episódios do Redcast. Bem-vindo, Eduardo, boa tarde. Fala, Gustavo, tudo bem? Obrigado aos convidados que estão aqui com a gente também, Nicolas Chuco e Rony Teixeira, tudo bem? Exatamente. O Nicolas vem representando aqui a Microsoft, diretor de cibersegurança da Microsoft Brasil, e o nosso amigo Rony Teixeira, CSO da Tu Seguros. Vamos lá, pessoal, qual que é a ideia hoje? Vamos falar hoje sobre as novas tecnologias, né? Devo considerar isso no meu budget de segurança da informação? Esse é o grande tema aqui. Eu vou pedir para o Nicolas e para o Rony se apresentarem rapidamente, e aí fica, galera, os temas livres aí para a gente discutir um pouquinho das novas tecnologias. Então a gente vai puxar aí para orquestração, resposta a incidentes, o fator humano, enfim, a ideia é puxar esses diversos pontos com vocês. Maravilha. Oi, Edu, é Nicolas Chútico, pô, a gente já se conhece há tanto tempo, já ensaiamos tanto, antes já entra errando assim. Mas a sua presença me deixa assim eufórico. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês para a gente, com esses grandes especialistas, discutirmos aí essas tendências, tecnologias e tudo mais. E agora eu passo para o Rony. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Sou o Rony, CSO da Tu Seguros. E vai ser um prazer discutir um pouquinho sobre tendências, orçamento, budget, tudo sobre segurança, que é um tema bem bacana para a gente falar hoje. Legal, show de bola. Pessoal, o tema aqui a gente estava discutindo, o nosso Redcast tem alguns episódios, tá? Esse é o terceiro episódio, igual eu comentei aqui. A gente discutiu no segundo episódio sobre tecnologia, tá? Então a gente fala muito do pilar, né? Pessoas, processos e produtos, tecnologia, e discutimos bastante sobre pessoas, tá? Então a gente estava com o pessoal da Robert Half e o CSO do Macro, batemos bastante em cima desses pontos. O Alex do Macro, o CSO do Macro, ele trouxe muito uma visão de como construir aí, né? As empresas estão começando a ideia de como construir o seu budget de segurança. A ideia aqui com vocês é apimentar um pouquinho esse assunto e a gente falar um pouquinho aí sobre as tecnologias disruptivas, né? Então, a gente falou muito com ele lá sobre CIEM, que é o começo de tudo isso, mas a gente vê aí, enfim, cada vez a crescente em relação ao número de incidentes, a complexidade da tratativa desses incidentes, né? Acho que são os principais pontos, vem crescendo cada vez mais. E a gente sabe, igual a gente conversou aqui com o Caio, da Robert Half, a questão de pessoas é um grande problema. É uma problemática que a gente sofre bastante aqui, e eu acho que o Rony deve sofrer também lá do outro lado, né? A questão de formar uma equipe. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Rony, principalmente aí, o que vem para dificultar o dia a dia do CSO em relação a esses incidentes que vêm, enfim, cada vez mais se proliferando e atacando de uma forma cada vez mais inteligente, né? Então, precisava de X pessoa para responder a X incidentes, e agora que os incidentes triplicaram, quadriplicaram, a gente tem que quadriplicar pessoas, a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, qual é a sua visão em relação a esses pontos aqui que a gente vem comentando? Gustavo, a primeira coisa que tem que se pensar quando a gente fala em incidentes de segurança na prática é exatamente em qual classificação que está contido esses incidentes, né? Então, na prática, se você recebe um número muito elevado, na prática você tem que ter alguma coisa ali para você poder classificar isso de forma automática, para você poder atuar exatamente naquilo que precisa. Então, na prática, obrigatoriamente a equipe não cresce o tamanho que o volume de ataques cresce diariamente, mas na prática você tem que contar com soluções que acoplem ao seu ambiente para que você consiga ter uma resposta rápida ali do que realmente é necessário você atuar ou não. Acho que um ponto que a gente fala bastante aqui na Red Belt é um jargão que a gente usa, que tempo é dinheiro, né? Não tem como a gente não consegue vender para o cliente que ele nunca vai ser atacado, que ele nunca vai ter um incidente. O que a gente trabalha muito aqui é no tempo de resposta a esse incidente. Então acho que esse é o principal ponto, né? Então a gente vai falar mais pra frente, a gente tem um episódio lá na frente com um advogado da Opsi Bloom para a gente poder falar sobre LGPD, quais são os desafios aí, os impactos no dia a dia para essas empresas. Mas a ideia aqui é justamente essa, né? Entender como que a gente responde rápido esses incidentes, porque a gente sabe que se a gente tiver um plano para resposta de incidentes, enfim, a gente fica coberto em algumas questões legais. Gu, eu vou fazer uma colocação aqui,
a gente vê empresas que estão com uma maturidade até que boa nesse processo de reduzir o tempo de resposta a incidente, mas tem uma hora que eles ficam estagnados. A gente até apresentou essa abordagem de como a Microsoft vem endereçando isso no Gartner Security, que teve há alguns meses atrás, que a gente investiu muito para conseguir reduzir a resposta a incidente para minutos no tempo que você passa a atuar no incidente. Porque quanto mais rápido você passar a atuar no incidente, ele vai se alastrar muito menos e você vai ter menos trabalho. Imagina, chegou um e-mail lá para 50 pessoas, um e-mail malicioso. Você demorou para começar a responder, as 50 clicaram. Vai dar muito mais trabalho você responder esse incidente. Se você rapidamente identificou, só uma pessoa clicou e você conseguiu reduzir drasticamente esse tempo médio. Exatamente. Aí entra um ponto que a gente estava conversando bastante, que é o tempo de resposta ao incidente, né? Foi o que você falou, 50 pessoas clicaram. Como que eu automatizo isso para que eu não precise tratar 50 incidentes? É isso aí. Então aconteceu uma vez, poxa, quando isso acontecer de novo, tome ação XYZ. Acho que é isso que a gente vê falando muito no mercado, né? A gente, enfim, o Nicolas visita muitos clientes, aí, enfim, drivando muito essa questão do tempo de resposta ao incidente, a tratativa do incidente. O Rony já passa na pele, né, Rony? Sim. Essa questão aí foi o que você falou, os incidentes crescem, o time não cresce e a SLA não cresce, ela sempre tem que diminuir. Sim. Então, assim, tem alguns pontos interessantes aí pra gente puxar em cima disso. Quando a gente fala das principais tendências de cibersegurança, né? A gente está falando de SOAR, legal, qual que é a visão de vocês em relação ao que vem de novo, né? A gente sempre comenta que a gente sempre faz um acompanhamento lá fora, o que está acontecendo lá fora, o que as empresas estão usando lá fora. A gente sempre fala, no Brasil daqui 2-3 anos isso está acontecendo lá, em 2023 aqui vai estar bombando. Poxa, vamos começar a olhar para isso. Qual é a visão de vocês, né? Vocês acham que o Brasil está muito atrasado em relação a essas tecnologias emergentes? Qual é a opinião de vocês em cima disso? Bom, manda bala, meu amigo. Eu não acho na prática que o Brasil necessariamente está atrasado. Eu acho que na questão do tema que a gente está falando, que é segurança, eu acho que a gente está até bem adiantado. Claro que a gente não está no extremo de Israel e na Palestina, como recentemente teve um ataque de cybersecurity em Israel. Israel respondeu com um míssil, onde estava o laboratório, e a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Na prática, o atacante ele pode estar em qualquer lugar do mundo, na prática, e a gente vê, no caso de Israel, atacando exatamente a base onde estavam os atacantes. Os hackers, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem um celeiro que é farto no Brasil, porém mal direcionado na prática, assim, para aquilo que a gente precisa. Porque a gente vê que fraudes que acontecem hoje no Brasil são fraudes que acontecem só no Brasil, não acontecem em nenhum lugar do mundo. Esse é um ponto importante. Somos pioneiros. Nisso a gente realmente é bom, não é um mérito, eu vejo que é uma coisa que não é tão legal, mas no nosso ambiente de segurança isso acaba trazendo um desafio muito maior do que o Nicolas vê. Provavelmente os ataques que tem lá fora são parecidos, mas aqui a gente vê que envolvem outras coisas que são diferentes, basicamente, do que o ataque de um bot ou coisa parecida. Muito bem colocado. Acho que um ponto só para te cortando, Rony, você comentou aqui dos ataques, né? No Brasil a gente tem uns ataques direcionados no Brasil, né? O Brasil criando ataques para o brasileiro. Depois, enfim, acompanha a gente lá nas redes sociais para ter as fontes. A gente vai divulgar as fontes, eu não lembro agora de cabeça, mas tem um número alarmante que o Brasil é um dos principais países onde a tecnologia desenvolvida para atacar é utilizada aqui dentro. Então a gente vê lá, enfim, posso falar aqui de Rússia, China, Estados Unidos, Japão, enfim, eles estão sempre tentando atacar uns aos outros. O Brasil é um pouco diferente, é o Brasil criando exatamente, ataque contra eles. Então às vezes quando a gente fala até com empresas lá fora, né, sobre o que acontece aqui no Brasil, o boleto, né? Acho que o boleto é um exemplo clássico disso, né? Lá fora o pessoal não entende. Não, mas como assim? Então acho que esse também é um dos desafios, e quando a gente fala da questão de ferramentas, tecnologia, existe aí uma tropicalização muito grande a ser feita no mercado brasileiro. Esse, enfim, é o nosso ponto de vista aqui. Até no nosso episódio anterior, Rony, até o Alex compartilhou com a gente que ele tem essa mesma visão. Enquanto, né, Nicolas, também, enquanto a gente acredita que... Não acredita, às vezes até é uma lenda, né, de falar que nós estamos muito atrás da tecnologia utilizada lá fora. Essa foi uma visão do Alex também em dizer que ele acredita que a tecnologia que é utilizada no Brasil, nós não estamos muito atrás não, de que é utilizada nos Estados Unidos ou nesses outros países. Isso é uma visão legal, é uma visão bem legal. Compartilhando com vocês também uma informação, basicamente no segundo trimestre de 2017 nós assumimos a posição
como o primeiro país que mais recebe phishing no mundo, tá? Então, assim, nós mantemos essa posição. Tá? Em 2019 saiu um novo estudo, no primeiro trimestre a gente mantém essa posição. Com essas tecnologias emergentes, com essas novas tecnologias, novas tendências, né? O que vocês imaginam que a gente pode, talvez, nos estruturarmos cada vez mais ou utilizarmos novas ferramentas que elas mesmas já fazem a resposta, utilizando até o exemplo do Nicolas, né, do recebimento de phishing com 50 pessoas. Posso voltar a responder um pouco da outra aí já e para essa? O seguinte, o que eu vejo em termos de maturidade são as verticais. A vertical financeira continua realmente disparada com uma maturidade maior, as outras elas estão vindo a reboque. LGPD, o pessoal fala muito de conformidade, mas tem itens muito importantes de cyber lá dentro, que a gente tem que ver uma abordagem para conseguir se adequar e conseguir responder de maneira adequada. A dica que eu dou para o pessoal é, se você vai para uma plataforma de nuvem que já é segura, compliance, privacy by design, você já dá um salto muito grande. Não estou dizendo que vai resolver todos os problemas, mas você já vai conseguir, né, dar um salto muito grande. Porque eu lembro, eu fiz as contas esse dia, estou com 20 anos de mercado de cybersecurity aí, né? Os cabelinhos brancos e tudo mais. O que acontece? Antigamente você tinha que, para ter acesso a uma tecnologia, ter alguém que descobriu essa tecnologia na RSA, ter o distribuidor que importa, você trazer, algumas revendas tiravam o radar, até chegar a isso uma questão logística, né? E os ataques não mudavam com tanta frequência. Hoje, com a nuvem, quando eu vou fazer uma apresentação para um cliente, às vezes a gente faz num ambiente ao vivo, né? O que acaba acontecendo? Tem uma funcionalidade que o cliente pergunta, o que é isso? Às vezes nem a gente sabe o que é, porque é tão dinâmico que a gente realmente, né, conseguindo fazer um trabalho bem estruturado, consegue chegar até lá. Essa eu respondi a outra. Repete a que você tinha feito agora, desculpa. Vamos lá. Essa é diretamente para os dois, relacionados a phishing. Hoje talvez o foco é no usuário final, né? O que nós estamos utilizando hoje de ferramental, o que nós podemos fazer, desde ferramenta, conscientização, o que vocês veem de melhor ações aí para realmente responder esses tipos de ataques? Bom, o bom e velho educar o usuário, isso a gente... alguns colegas não gostam muito de falar dessa forma, mas eu prefiro ainda usar, enxugar gelo ainda. De fato, a gente tem que fazer campanha de conscientização, não é algo opcional, é algo que quando as fronteiras, e o Nicolas é prova disso, todo mundo que está aqui é prova disso, que quando as fronteiras são exauridas, o que resta é o colaborador na ponta que vai identificar essa ameaça e vai notificar para o time de segurança ou não. E a outra, acho que você tem que contar com parceiros como a Microsoft, entre outros, para cuidar dessa questão de phishing e, obviamente, você precisa ter um processo bem maduro referente a isso. Eu digo que dos principais pilares que você deve fazer quando você chega numa área de segurança é estabelecer quais são os processos que você precisa ter ali dentro. Exatamente processos de search, processos de resposta a incidente, porque são em cima desses processos que você vai construir toda a sua base de resposta a incidente e assim por diante. Então, na prática, é um misto ainda, é um misto de processos, tecnologia e pessoas que de fato tem que ser agregado em uma coisa só, mas assim, resposta rápida daquilo que você precisa entregar de bate-pronto é processo. Sim. Tecnologia você acopla, pode ser do fabricante A, B ou C, e tem melhores e um pouco inferiores, mas depende muito do nível de maturidade. Não adianta eu trazer o Nicolas aqui com a melhor solução de resposta a incidente se eu não tenho um processo de resposta a incidente estruturado. E aí não vai acoplar, não existe ferramenta que corrija processo. Não corrige processo, né, Nick? Bem colocado. Acho que está claro para todo mundo que o anti-spam e o antivírus não salva o dia, né? Então você já tem que ter ali uma solução que contenha a abordagem de sandbox para esses ataques que são mais modernos, onde ele vai testar o anexo, testar o link, né? E mesmo assim pode ter algo muito complexo que vai passar, ou às vezes o link não tem o payload malicioso, ele vai subir o payload depois que chegou na caixa postal do usuário. Então a gente tem aquela parte de phishing educativo para ajudar os usuários a entenderem essas nuances, né? Para ele não clicar. Essa campanha ela tem que ser feita com mais recorrência, talvez uma vez a cada 3 meses, né? Quem sabe uma vez por mês, para realmente exaurir isso. Outra coisa que é super importante que eu tento fazer é essa campanha de acabar com a senha. Quem me acompanha nas redes sociais, eu tento levantar essa bandeira do mundo sem senhas, né? Então, na nossa ferramenta lá de phishing educativo, além de você, quando o usuário clicar, levar para um vídeo educativo, a gente também consegue subir uma telinha de logon fake, onde ele coloca o usuário e senha. Esse cara que colocou o usuário e senha, você tem que tratar ele de uma maneira
diferente, ou quem usa uma senha fraca, porque é um prato cheio para o atacante, ele vai conseguir chegar lá do outro lado, né? Então isso que a gente tem feito. Além disso, quando você falou da parte de resposta a incidente, que é muito importante, se tocar o alarme de incêndio aqui, todo mundo sabe o que tem que fazer. Larga tudo, escada e vai embora. Na hora que o teu time de resposta a incidente escrever um processo porque ele tem que escrever e não treinou, Exatamente. o incidente ele é um processo emotivo. Você está, né, imbuído naquele sentimento e tal, a rede não é mais minha, o cara está por aqui, ele roubou a credencial do administrador. Você não vai conseguir ler nesse momento o teu processo. Você tem que treinar. E eu acho que um ponto importante é a questão de processo e tudo mais. A gente fala muito sobre isso, né? Mas na prática, Rony, isso acontece, é algo que vocês trabalham no dia a dia, então você lá, enfim, na Tu Seguros, onde você vem passando, você vê essa questão de treinar o usuário final, porque o que a gente fala muito hoje, né? Muitas pessoas pensam que o problema de segurança é da área de TI. Então assim, a gente não traz para a mesa o legal, a gente vai ter um episódio mais pra frente falando sobre isso, a gente não traz para a mesa os recursos humanos, a gente não traz para a mesa o time de marketing, a gente acha que a gente vai lá comprar uma ferramenta de orquestração, ou a gente acha que vai lá comprar uma ferramenta, enfim, a que for, e está resolvido, né? O usuário vai clicar, aquilo vai orquestrar, tudo lindo, maravilhoso, nunca nada vai acontecer. A gente sabe que isso não é uma verdade, a gente sabe que tem aí toda uma maturidade, enfim, que o desejo é que o usuário não clique naquele link malicioso, uns exemplos que vocês deram. Você vê isso acontecer na prática, ou seja, os usuários estão sendo capacitados, você vê na conversa do corredor, o usuário, poxa, estou preocupado, eu recebi um link tal, estou recebendo muito spam. O que a gente via muito no passado, o passado que eu digo aí alguns meses atrás, no máximo um ano, acho que eu posso dizer, eu diria que todo mundo clicava. Se a gente for conversar aqui nas empresas, enfim, muita gente ouvindo a gente aí, empresas de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil usuários, eu duvido não, né? Não posso abrir nome de empresas aqui, nem em porcentagens, mas a porcentagem das pessoas que clicam é muito grande. Aí um ponto importante a gente pode estar orquestrando tudo o que for. Se passar uma identidade, basta uma identidade para que a gente tenha um incidente aí e tudo mais, né? Isso, então, assim, para contextualizar, né? Você vê isso mudando? Você vê as empresas investindo nessa questão de capacitação? Sim, eu vejo. O que eu gosto bastante de brincar, assim, vocês já me conhecem um pouco, talvez quem está nos escutando, nos vendo não conhece, mas eu gosto de provar bastante aquilo que a gente está fazendo. De fato, é testar mesmo aquilo que a gente está criando de proteção. Então, quando é phishing ou quando é credencial vazada, eu gosto muito de subir, por exemplo, um exemplo que a gente já fez recentemente é subir uma rede Wi-Fi com o nome da companhia e deixar com que o usuário clique e tente logar com o usuário, e depois a gente testa o login dele e monta a campanha toda em cima, obviamente, desses colaboradores que tiveram as credenciais que foram, abre aspas, vazadas, né? Então, eu acho que isso sensibiliza muito mais, Gustavo, do que você, de fato, ficar mandando 10 passos para se manter seguro, 5 dicas. Isso na prática acontece como quando a gente recebe um e-mail parecido e a gente vai lá, lê, legal, deleta. Isso não gera impacto. Então, assim, fazer parte do dia a dia do exatamente. usuário. O que gera impacto, na verdade, é quando você sente a dor. Isso é um movimento atual do mundo de exatamente se conectar com as coisas que geram valor. Então, assim, o colaborador ele só vai ver o impacto de segurança sendo favorável quando ele, de fato, passar, abre aspas, por um incidente controlado, obviamente, que a gente consiga simular aquilo como se fosse um fraudador e ele identifica isso internamente dentro da família dele. Um exemplo bem prático que todo mundo que conhece alguém que já deve ter passado. Clone de WhatsApp, clone de Facebook, credencial de Facebook. Isso tudo está no nosso dia a dia. Não é uma coisa que vai acontecer como 5, 6 anos atrás, que acontecia só lá na América, só nos Estados Unidos ou só na Europa. Não, isso acontece hoje aqui no Brasil. E de fato, a maneira mais fácil de você sensibilizar o colaborador e trazer ele para o jogo de segurança é você sensibilizando dessa forma. Então, nas campanhas que normalmente a gente faz dentro da companhia, a gente sempre traz algum tema desse ou traz alguma coisa relacionada a credencial. Eu sou partidário do Nicolas, odeio minha senha. Existem várias formas da gente pegar e não utilizar senha.
mas para alguns casos é o que a gente ainda tem, então trabalhar da melhor forma. Mas assim, Gustavo, eu não acho que existe uma fórmula mágica. Eu acho que, de fato, a gente precisa entender as pessoas e o comportamento para que a gente acople segurança na vida dela no dia a dia. Porque, de fato, se a gente só acoplar solução, SOAR, etc e tal, a sopa de letrinhas que a gente conhece, não vai proteger o cara na ponta. O cara só vai se sentir protegido, que é algo que a gente se diz lá na TU, o fato que está no nosso propósito, se sentir protegido a partir do momento que você passa por uma situação e você sai ileso dela. Exemplo, quando alguém tenta te hackear ou tenta aplicar uma fraude para você no WhatsApp, uma ligação, de um spoofing de ligação ou qualquer coisa, e você passa ileso. Aí você sabe que aquela comunicação que teve do cara, abre aspas, chato da segurança dentro da companhia, funcionou para você no seu dia a dia. Aí gera valor para você. Qualquer coisa diferente disso não vai conectar com o cara. Não sei se você já reparou, mas quando a gente faz essas campanhas, vira e mexe, quem cai, às vezes vira até uma piadinha assim no café, no corredor. Ah, você caiu, eu não caí, né? Tirando essa parte que assim, ele vai passar a prestar mais atenção no próximo, é algo muito importante. Dentro da Microsoft, 10% dos incidentes são reportados pelo usuário. Então a gente já conseguiu essa maturidade. Eu estava reportando esse número com um colega meu, CISO de mercado também, e ele falou, na nossa empresa já é 15% a 20%. E eu achei que sendo uma empresa de tecnologia, a gente já teria essa maturidade. Mas não, foi resultado de muita campanha e educação. Isso tem que existir. Acho que o ponto legal que você comentou, Rony, a missão da Red Belt também é prover para os nossos stakeholders para que eles estejam e se sintam seguros, né? A gente ouvia muito isso no passado, eu estou seguro, eu tenho um Fire, eu tenho um IPS, eu tenho um CIEM, eu tenho um orquestrador, legal, mas você se sente seguro? O Rony vai lá e deita e fala assim, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Então assim, a gente trabalha muito forte essas frentes, né? Legal. Du, tem algum ponto que você queira puxar em relação a essa questão? Eu quero. Ficou com uma dúvida aqui, para ambos também, novamente, né? Quando nós falamos de tecnologias novas, falamos de testar essas tecnologias. Rony, primeiro para você, quando a gente fala de testar novas tecnologias, você enxerga algum risco nisso? Você tem uma equipe para isso? Ou você conta talvez com terceiros, com parceiros igual a Microsoft? Para onde que você leva, né? Então assim, saiu uma tecnologia nova, como que eu vou começar agora a seguir ela, começar a testar? É o ponto do pioneirismo, né? Sim, ótima pergunta. Quando alguém me pergunta sobre inovação, de fato isso pode ser tanto dentro de segurança e também fora, eu gosto muito de aplicar aquilo que eu conheço de metodologia ágil, obviamente para trazer isso como insight novo para dentro da equipe. Eu não separo uma equipe destinada para inovação, todos são responsáveis por inovação dentro da área de segurança. Muito legal. Porque, de fato, se você separar e deixar de lado uma equipe, vai virar que nem aquela boa e velha posição de P&D que tinha em todas as empresas há 5 anos atrás, que nunca era preenchida. Que o cara, obviamente, nunca conseguia inovar. Então, acho que isso dentro da equipe de segurança, pelo menos das equipes que eu acabo liderando, esse é um viés que tem que estar disseminado em toda a equipe. Você já tem um pedaço, você já recebe para isso, para inovar. Não é um plus adicional, você já tem que inovar. Então, obviamente, eu aplico essa parte de mindset com a equipe. A parte com os parceiros, e aí eu chamo uma Microsoft, por exemplo, vira e fala assim, olha, legal, solução bacana, eu acho que se aplica ao nosso modelo, quero testar, quero entender exatamente se isso é de fato aquilo que a gente precisa. Os modelos de MVP faz sentido para você? Eu só uso MVP, Nick. Tá. Só uso MVP. Na verdade, na prática eu só compro aquilo que eu testei. Então eu não compro nada daquilo que eu não teste no final. Então é claro que você conta com amigos e assim por diante, que já tem às vezes um pouquinho mais de nível de maturidade em alguns aspectos, mas de fato isso vale também para orçamento na prática. Então, muitos CISOs normalmente eles separam uma parte do budget total para novas tecnologias. Eu gosto muito, e aí voltando ao conceito de provocar, abre aspas, a dor, é de mostrar o valor daquilo, porque o MVP ele se encaixa exatamente nesse modelo, sabe, Nick? Você pega, mostra o valor daquilo, identifica onde é que você tem uma dor e você sara a dor do cara ali, e aí nesse caso fica fácil você vender.
Fica fácil você vender. Uma vez que você teve um ataque, por exemplo, um incidente direto na sua infraestrutura que foi explorado, uma vulnerabilidade de Wi-Fi, uma vulnerabilidade de endpoint ou vulnerabilidade em nuvem, e você mostra uma solução que previne aquilo, por pior que seja, você ainda está sendo, abre aspas, reativo, mas de certa forma você está tratando aquilo e você está eliminando alguns outros riscos no futuro. Claro que qualquer protagonismo nesse fato, você colhe algumas coisas. E eu não vou me eximir disso. Só que você precisa ser bem pragmático referente aos resultados que você precisa. Então, no final, eu acho que gera muito mais valor para o Rony como cliente, eu testar isso e fazer esse negócio virar, do que, né, na prática, não é o momento, a solução ainda não está madura. Eu não gosto dessa postura. Eu prefiro muito mais ser o pioneiro de encabeçar isso e ser protagonista nisso e colher os resultados mais rápido, do que esperar todo mundo testar aquilo para depois falar assim, não. E outra coisa que você faz muito legal, se me permite dizer aqui, é a questão de você traduzir esse MVP não só para a sua área, mas para o negócio. Sim. Quando você leva para o negócio, mostra para ele a exposição de risco que ele está tendo e o negócio diz o apetite de risco que ele vai ter naquele determinado momento, quase que você deixa de discutir o budget e você está falando de negócio. É ele que vai dar o drive desse trabalho todo que você fez, né? É isso mesmo. Em cima até disso, é até importante porque, assim, todas as estratégias hoje que eu tenho dentro da área de segurança, todas as estratégias, elas são encabeçadas por MVPs. Então, na prática, desde uma solução de IAM até uma solução de orquestração, elas nascem com um MVP. Então, na prática, eu acabo trazendo o time, cara, você vai estudar a solução open para amanhã a gente ir para uma solução líder de mercado para a gente entender exatamente. Então, assim, na prática, eu não parto do início falando assim, não, eu quero a melhor solução. Não, cara, vamos começar pequeno, a gente identifica a dor, legal, resolver um pedaço, tem uma dor que a gente só vai resolver com uma solução de mercado. Então, tá bom, mercado, Microsoft ou outros parceiros, vem para cá, ó. Eu tenho essa dor, é essa dor que a gente precisa, você consegue sanar? Consigo. Então, a partir dali a gente começa a criar um relacionamento e aí eu tô acoplado ao negócio, eu não tô mais acoplado exatamente à estratégia de segurança, a minha estratégia vira a estratégia de negócio e o que muda um pouquinho o patamar de segurança diretamente impactado na companhia. Eu ia fazer um comentário aqui, Rony, em relação ao orçamento, né? Você já adiantou que, enfim, você lá tem um orçamento para você olhar para novas tecnologias, enfim, trabalhar isso dentro de casa. A gente comentou no começo também, o Nicolas trouxe para o ponto a questão de segmento, né? A gente tem segmentos que investem muito mais em segurança. O segmento financeiro é o segmento que mais investe em segurança no Brasil hoje. A gente vê, eu faço sempre uma brincadeira quando eu falo do segmento financeiro. A gente trabalha aqui segmentado, obviamente. A gente tem um segmento de saúde em que hoje o dado ele é muito mais valorizado aí no mundo não ético, digamos assim, do que o dado financeiro, né? A gente vê uma discrepância gigantesca entre a digitalização do mercado financeiro e do mercado de saúde, apesar do mercado de saúde estar bem acelerado em cima disso. O ponto aqui não é nem puxar para a saúde, porque a gente vai, o ponto aqui é a gente puxar um pouquinho para a questão do segmento financeiro onde você tá inserido. No meio dos CSOs, a gente sabe que, enfim, vocês conversam muito, a gente fala que o mercado de tecnologia é pequeno. Quando a gente fala do mercado de cibersegurança, ele é menor ainda. O que você ouve com esse pessoal, né? Você comentou, poxa, onde eu tenho um pedaço do meu budget para olhar para a inovação, para onde eu venho passando, eu sempre tento trazer alguma coisa em relação a isso. Isso é uma realidade no dia a dia dos CSOs? Ou você vê muito mais uma questão de, putz, eu tenho que ali começar do beabá, olhar para eu preciso começar a correlacionar log, eu preciso começar a responder os incidentes básicos dentro de casa. Porque a gente fala aqui muito de orquestração, a gente, enfim, teve no outro episódio discutindo um pouquinho aí de como que as empresas começam. Você acha que isso já é uma realidade acelerada para o segmento financeiro? Não acho. Eu, assim, pelo que eu conheço do mercado financeiro, eu vejo que de fato há ainda alguns erros no básico. Recentemente eu tive um encontro com todos os CISOs e aí na conversa, tudo mais, falando muito de metodologia ágil e de fato eu estou muito envolvido com essa questão de agilidade, mas eu volto para o início. A gente ainda não faz o básico bem feito, porque quando a gente fizer o básico bem feito, significa que toda a parte de orquestração, obviamente, vai ser bem feita, porque se você orquestrar e automatizar algo que é bom, o seu resultado vai ser bom, e ao contrário também é verdadeira.
Não, eu vou enfatizar aqui essa questão do básico, porque assim, tem o Dart Team da Microsoft que ajuda a fazer resposta a incidente, e eu perguntei para eles, me dá 4 dicas como que a gente pode ajudar os clientes a fazerem o básico. MFA, duplo fator de autenticação. Sim. Todo mundo tem que ter. Tem o Authenticator da Microsoft lá disponível. Se não for da Microsoft, que seja outro. Aplicar patch, né? Hoje em dia já não tem mais aquele desafio de antigamente de aplicar patch e dar problema. Estou falando de desktop, né? Não da parte de servidor, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Ter log, ter telemetria, como você quer ter visibilidade do teu ambiente se não tem. Então, assim, a dica é essa, né? Começa esse básico, faz básico bem e faz bem e evolui. Exatamente. Eu considero que o setor financeiro, obviamente, ele é um pouco mais maduro pela questão do investimento, obviamente. Recentemente eu estava no setor da indústria, onde também tinha um investimento bem considerável, visto perto do faturamento total da empresa. Então, eu considero que é um investimento relevante. E aí existem outras linhas, né? Por exemplo, setor da saúde, setor do varejo, que é um pouquinho mais enxuto. Mas na prática, assim, todo mundo tá girando ainda perto do básico ali, né? Naquilo que é o feijão com arroz, que é o maior desafio. Eu acho que de fato, se a gente resolver o feijão com arroz, assim, a gente consegue ir para um patamar diferenciado. E digo mais ainda, Gustavo, eu percebo que a gente ainda assim gerencia um pouco, por segurança, estar muito distante do negócio durante muito tempo, a gente ainda acaba se apoiando em coisas que são do passado. Então, assim, a gente tem que olhar para o futuro e falar assim, o mundo mudou, a gente precisa se atualizar tecnicamente e também tecnologicamente e também profissionalmente, do que tange a negócio especificamente, para a gente pegar e se acoplar ao negócio. Porque se a gente quer ser um cara que vai ter uma cadeira fixa dentro de um reporte para um presidente, a gente tem que saber vender aquilo que a gente está falando. Então, assim, só orquestração... Exatamente. Eu, por exemplo, não levo tudo para ele. Eu levo exatamente aquilo que é estratégico. Aquilo que vai fazer um diferencial para ele, que vai dar um clique na cabeça dele e falar, cara, eu preciso escutar melhor, saber melhor desse tema, porque isso pode pegar e quebrar meu negócio lá na frente. Que é o que acontece quando tem uma violação de dados. Eu escapei daquela tua pergunta ou não, Edu? Você ainda vai fazer para mim? Tava com medo aqui. Só reformulando ela, tá? Vou mudar ela um pouquinho. Eu posso dizer, eu pelo menos afirmo hoje que a Microsoft é uma empresa, é uma fabricante de colaboração e segurança. Né? Legal. Tá? Não é mais só colaboração, não é mais só isso, ela se tornou assim, uma empresa de segurança devido aos altos investimentos, às tecnologias e daí em diante. Quem diria, hein? Líder do quadrante mágico do Gartner de Endpoint Security. Isso. Tem muita gente aí batendo a cabeça na parede agora, ouvindo. A minha pergunta é, primeiro, né, como que você vê essas novas tecnologias e para onde que a Microsoft está levando essas novas tendências de segurança? Visando o quê? É o usuário final? Não, é visando identidade? É visando servidores? Qual que é a visão que vocês estão trazendo aí para o mercado? Perfeito. Como a gente está falando de budget, eu vou falar o seguinte, assim, o contrato da Microsoft é muito complexo, né? Então o que eu sugiro para os CISOs, às vezes eles não têm acesso a esse contrato, fale com um cara de TI e entenda o que tem lá. Tem coisas que são muito boas e já estão nesse licenciamento. Tem lá o BitLocker, que faz criptografia de disco, dispositivos móveis. Às vezes você está pagando outra tecnologia para fazer isso. Então você vai lá, implementa o BitLocker e coloca esse dinheiro de lado. O antivírus da Microsoft, né, tem um preconceito ainda com ele, mas a gente investiu muito em machine learning, inteligência artificial dentro do antivírus. Vejam lá o AV-Test e outros, a gente está muito bem colocado. Pega esse dinheiro do antivírus, coloca de lado e habilita o da Microsoft. Tem o LAPS também, que você tira a credencial administrador da estação de trabalho. Dentro do Windows 10 tem muitas funcionalidades que já estão no licenciamento, habilita essas funcionalidades, você reduz a superfície de ataque. Com esse dinheiro que sobrou desse trabalho como um todo, a gente tem que investir em uma solução de EDR, não tem como, né? Porque é ele que está vendo os ataques mais modernos, então esse seria o caminho. Tem a parte também do CIEM, para você começar a fazer a correlação desses logs. A gente lançou o Sentinel, que é um CIEM nativo de nuvem, e tem o Azure Security Center, que não só vê a nuvem da Microsoft, mas vê outras nuvens e o ambiente on-premise. Nosso EDR também vê macOS, né? Olha só
Outra coisa, quem diria, né? Linux também. Linux também, boa. E dentro da plataforma ATP, que a gente chama, já tem a parte de automação, sem você falar de orquestração, mas dentro do nosso CIEM já tem o SOA. Eu estou falando tudo isso para deixar realmente as empresas um passo à frente do atacante, mas uma coisa muito importante, é empoderar o profissional de segurança. É uma coisa que eu estou levando muito para o mercado, é acabar com essa sofrência. O cara que não tem a ferramenta para trabalhar, ele vai fazer o quê? Teve um incidente, o cara do e-mail, me passa o log, o cara da identidade, deixa eu ver, fazer muita coisa na mão. Ele está cansado. Quando ele consegue resolver um, já tem 10. Aquele que ele não respondeu é o que passa, depois ele toma bronca, né? Se a gente não empoderar esse profissional ali de segurança, ele vai ir para uma outra empresa que pagar R$100, R$200 a mais, porque para sofrer, né? Pelo menos eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? E nessa de empoderar ele vai poder ter tempo de treinar. Ele vai poder ter tempo de fazer aquela pegada de resiliência, uma caçada proativa. Então é essa visão que eu estou tendo da Microsoft. E a gente vem investindo $1 bilhão por ano em segurança, né? Os investimentos do meu grupo também vem crescendo cada vez mais. A gente tem a Priscila Viana, que é arquiteta de segurança, vem apoiando todo o time aqui, né? Então a gente está muito contente com esse momento aí da Microsoft, os parceiros e o mercado. Posso colocar mais um ponto? Por favor. Até para acrescentar. Eu particularmente usei o Labs e estamos no processo agora de implementação. Uma ferramenta muito boa, recomendo. Não estou fazendo jabá nenhum, tá? É a minha percepção. Vamos lá. Assim, nós É a estamos falando minha de uma percepção. ferramenta open source. Exatamente. É uma ferramenta gratuita da própria Microsoft, onde o principal Exatamente. intuito, objetivo dela é tirar a senha do administrador local. Exatamente. Como todo mundo sabe, nós estamos falando de 500, 1000, 5000 máquinas no ambiente. Sim. A senha do administrador local é todas iguais. Vamos botar esses links aí depois na edição do podcast lá, né? Para o pessoal ter um acesso fácil, né? Exato. MBAN também, assim, eu diariamente, nas rotinas diárias, na verdade, isso ajuda muito e é uma dor de um CISO, porque nunca sabe qual que é a credencial, nunca sabe se está encriptado ou não sabe se o dado que o executivo vai perder do notebook foi roubado aqui na Berrine ou em algum outro lugar em São Paulo ou em alguma outra cidade. E aí, por exemplo, tem uma solução da Microsoft que na verdade o CISO só precisa instalar, não tem custo, certo, Nicolas? É isso aí. E eu acho que Estou falando disso, a gente está falando, não estou falando exatamente de algo que vai ter um investimento separado para você Se a investir. gente está falando de orçamento, né, é justamente isso. Puta, o que a gente tem que fazer? O que a gente coloca lá para dentro? Eu acho que um ponto importante, o Nicolas comentou, alguns quick wins, né? Então, poxa, vamos colocar lá o MFA, enfim, entre outros. O pessoal que está ouvindo a gente deve falar assim, poxa, quem não usa MFA? Galera, a gente está no dia a dia aí, ouvindo das empresas, a gente obviamente não vai abrir nome de ninguém aqui, mas fiquem assustados, porque o número de empresas que não possuem o básico, que é o MFA habilitado, enfim, é gigantesco. Até complementando, às vezes não tem nem MFA habilitado. Legal, tô com o MFA habilitado para todo mundo, mas você pode ter certeza que dentro da sua empresa tem aquele diretor, aquela pessoa. A exceção. A exceção. E é onde que começa, né? É onde a regra vira a exceção. Exato, porque, gente, senha complexa não funciona, o usuário ele vai se sabotar. Você coloca lá, tem que ter caractere especial, maiúscula, minúscula, tem que trocar a cada 30 dias, não pode repetir as últimas 10. O que o Nicolas faz? Coloca Nicolas com N maiúsculo, @janeiro. Depois no mês seguinte, fevereiro. O atacante sabe disso, gente. O robozinho pega isso fácil. Aí um ponto importante, o que o Rony comentou lá no comecinho, a questão do vazamento de credenciais, né? O Rony comentou, poxa, vazou a credencial do Facebook. Aí vocês estão ouvindo a gente falar assim, pô, legal, vazou a credencial do Facebook. Depois, de novo, a gente vai jogar aqui nas redes sociais tudo que a gente está falando aqui, as fontes, mas tem um estudo que mostra que a grande maioria das pessoas, né, elas acabam usando o mesmo usuário e senha nas redes sociais, né? A gente está falando aqui de um Facebook, mas eu vou dar um exemplo aqui no final de ano que acontece muito, né? Aqueles sites lá de presentes, né, para galera fazer um amigo secreto. Aí o marketing vai lá, lança aquela campanha internamente, cara, pega um servicinho SaaS lá na internet, dispara isso para todos os colaboradores, todo mundo vai lá e faz o cadastro. Legal, lindo e maravilhoso. O que mais de 80% das pessoas fazem? Usam o e-mail da empresa. E o que o Nicolas falou aqui, a senha hoje em dia, cara, a gente não vai criar uma senha para cada coisa, é difícil. A gente pode falar de diversas tecnologias aqui, cofre de senha, enfim, um mundo sem senhas, que o Nicolas vem puxando essa bandeira aí bastante.
Mas acontece, galera, o número das pessoas que utilizam o mesmo usuário e senha nesses sites é gigantesco. E vamos lá, qual que é a segurança do site de amigo secreto de final de ano? Se a gente sabe que o Facebook lá, enfim, outras gigantes foram hackeadas e tiveram suas bases vazadas, podem ter certeza que você está nos ouvindo aí, grande parte do pessoal da sua empresa ou usa o mesmo e-mail, ou seja, um e-mail corporativo para se cadastrar, ou caso com certeza ele usa a mesma senha. Então assim, o robozinho aí fica até feliz porque facilita o trabalho aí, exatamente. Vou fazer um jabá aqui, O Azure AD, o P2, ele consegue identificar essas credenciais que foram vazadas aí e forçar o usuário a resetar a senha. Só uma vez, pessoal. Show de bola, meus amigos. Galera, legal. Tem mais algum ponto, Du, que você queira puxar? Nicolas, queira contribuir com o pessoal que está ouvindo a gente? Eu acho que tem um último ponto que eu quero puxar aqui com o nosso amigo Rony. Rony, a gente ouviu bastante aqui de orquestração. Você vem testando aí, né, seus MVPs há algum tempo. Na prática, você já conseguiu sentir aí um resultado nessa questão de, poxa, vamos testar algumas dessas tecnologias aí disruptivas quando a gente fala de SOAR? Você sente isso na prática? Você já conseguiu ter alguns insights legais aí dentro da companhia? Sim. Recentemente a gente habilitou o nosso processo de resposta a incidente. Então, na prática, quando um colaborador ele reporta um e-mail que é um phishing, automaticamente a gente consegue identificar em todas as caixas e já deletar, e se teve algum tipo de ação, ele já consegue fazer uma varredura ou jogar para uma quarentena de uma forma muito automática que gera em média nem 5 minutos. Então, isso na prática economiza o fato de eu ter uma pessoa de segurança ali do outro lado olhando para isso. Isso é um exemplo, assim, eu tenho mais uns 3 ou 4 de processos que são diários, por exemplo, de verificação de vacina de antivírus, se está atualizado ou se não está, se foi feito o último scan, e automaticamente a ferramenta de orquestração consegue automatizar um pedaço dessa operação. Show de bola, meu amigo. Eu acho legal, e até depois a gente vai divulgar aí os contatos para que vocês possam conversar com o Nicolas, com o Rony, porque a gente vem ouvindo muito no mercado, muita gente um pouco descrente de, putz, eu tenho que resolver tanta coisa, será que a orquestração vai me ajudar em algum ponto? Eu acho que não consegue nem ter uma visibilidade palpável aí do resultado sobre isso. Então acho que é legal até para ajudar os nossos colegas aí a desmistificar um pouquinho essa questão da orquestração. Eu não sei se vocês viram um cartoon que tem normalmente mais com o pessoal de vendas, né? Tá o cara lá medieval, aquela guerra de espada, de arco e flecha, aí tem um vendedor atrás tentando vender uma metralhadora para ele. Olha, dá uma olhada aqui, então, não, pera, eu tenho uma guerra para ganhar, né? Então eu sei que o dia a dia é puxado, o dia a dia é corrido, mas se a gente não tiver esse tempo de inovação, respirar, ver a sua estratégia, tem cliente que eu vou visitar e falar, esse ano eu vou ver o EDR, ano que vem eu vou ver o CASB, daqui a 3 anos eu vou ver automação, orquestração. Cara, eu não sei se você vai conseguir estar nessa mesma posição, porque está muito desafiador o mercado. Então, assim, vamos fazer um projeto, trabalhar como uma solução, não ficar vendo coisas pontuais para a gente conseguir endereçar tudo isso holisticamente, né? Então, a gente tem levado isso. Vamos tentar ter esse CISO moderno, conectado no negócio, pensando em solução, automatizar e orquestrar. Não tem como você ter profissional suficiente, capacitado e treinado em 20 tecnologias. Longe de dizer que a Microsoft vai resolver todos os problemas, mas a parte mais básica, commodity, a gente está fazendo bem. Aí você vai ter que ter o quê mais? 4, 5, 6 tecnologias para endereçar os outros desafios. Fica muito mais fácil você conseguir chegar ali dentro. E se eu puder deixar um desafio final entenda junto ao pessoal de TI, ao contrato Microsoft, o que você já pode fazer com o que você tem. E deixa a gente ter a oportunidade de levar essa mensagem, o que a gente pode fazer mais junto. Tem tanta novidade, é tanta coisa para a gente falar, que às vezes você nem sempre sabe o que pode, né, fazer dentro da própria plataforma Microsoft que já está por lá. Show de bola, pessoal. E fazendo um link aí ao episódio anterior, o Nicolas comentou bastante da questão de orquestrar e precisar de menos pessoas ali, respondendo incidentes e tudo mais. Então vocês estão nos ouvindo aí, tem a dor, que a gente estava conversando, de reter talentos, e às vezes nem reter, né? Conseguir os talentos. Eu acho que a questão da orquestração pode ajudar bastante nesse momento em que a gente está aí. Enfim, eu falei um pouquinho dos outros números lá de problemas que a gente vai ter de talentos no Brasil e no mundo. Show de bola, pessoal. Encerramos hoje, tá? Então mais um episódio do Redcast. Agradeço a presença do Nicolas, agradeço a presença do Rony. Não perca o nosso próximo episódio, tá? Para encerrar em chave de ouro essa primeira edição do Redcast. A gente vai falar um pouquinho lá de dinheiro, lei, ou seja, direito digital e impactos financeiros para o negócio.
Aguardo vocês no próximo episódio. Nicolas, Eduardo, Rony, muito obrigado aí pela presença. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, gente. Abraço. Abração. Grande abraço.